Enquanto a irmã Eleusa e seu esposo, que me ocorreu aqui, eu não lembro o nome, aproximam-se daqui, por favor. Eu quero contar uma história rapidinho para vocês. Eu e meu marido tínhamos que tomar uma decisão e ele tinha falado para mim, tá? Ontem ele falou, ontem. A gente conversa sobre isso mais tarde. E aí nós não conversamos. Quando foi hoje de manhã, eu pensando, estava do lado dele, ele dirigindo, eu pensei assim, bom, nós não conversamos, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer... E aí depois eu conto para ele, né? Que aí a gente já conversa, eu dou um passo, e aí depois eu conto para ele, e aí a gente resolve em cima do passo que eu já dei. E aí adivinha o que eu lembrei? Do livro da irmã Euleza, né? Aí eu lembrei especificamente do capítulo 2, e falei, não, Jane, está errado, você não pode fazer isso. E aí eu queria compartilhar isso com a irmã, com a igreja, que... Antes dela pegar o microfone e falar, já foi bênção na minha vida nesse dia. Então, que seja assim na sua vida também. Depois a irmã apresenta o seu esposo, por favor. Ele agora, eu gostaria que ele orasse, para que a irmã pudesse, então, falar o que Deus colocou no seu coração, a nossa igreja. Amém. Glória a Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, queremos Te agradecer por esse dia. Nos abençoa. Abençoa o nosso coração, que ele seja como terra fértil, que vai receber a Tua palavra e que venha produzir frutos para a glória do Teu nome. Usa a Tua filha, Senhor, da forma que Tu desejar. É o que nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos nossos irmãos. É um prazer imenso voltar a esta casa, rever esse povo tão lindo, né? Tem gente aqui que eu me lembro do rostinho, rever a pastora Jane, pastor Efraim. Que Deus abençoe esse casal, que Deus abençoe você, querida. Obrigada pela lembrança do meu nome, obrigada por não terem se esquecido de mim. E é muito bom estar de volta a esta casa. Perdoe-me o atraso, a gente teve um dia difícil, mas a graça do Senhor está conosco, né? Perdemos uma amiga muito querida, deve ser sepultada amanhã. Então foi um dia muito difícil, né? Fui madrinha de casamento dela, ela foi madrinha de casamento das minhas filhas. Amiga aí de mais de... Estou com 50 anos... de mais de 35 anos. Mas o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor é dono de todas as coisas. E perdoe-me o atraso, né? Um dia muito agitado, mas chegamos para a glória de Deus Pai, né? Nós vamos ler no livro de Salmos, capítulo 127. Antes de ministrar, eu gostaria de parabenizar e agradecer a todos os homens presentes nesse culto rosa, né? De coração, de verdade, eu parabenizo também a igreja por abrir espaço para que os homens estejam no culto rosa. Ao longo da mensagem vocês entenderão o porquê de eu estar falando isso, né? Eu vou ler a palavra de Deus e pedindo a esta igreja já de antemão que não levem, né, assim, a mal a mensagem que será pregada. Eu confesso que é muito difícil ministrar o que eu vou ministrar, principalmente porque eu sei que vocês têm um pastor, e eu falo pastor Efraim, falei da outra vez e devo repetir, né? É duplamente abençoado. E eu sei que ser pregador como eu sou, eu falo que é muito fácil, eu prego e vou embora, e às vezes os problemas ficam aqui, né? Coisas que a gente às vezes fala no púlpito e às vezes o pastor tem que vir consertando as coisas que a gente fala. Então eu sei que vocês têm um pastor que vos ensina, me considere uma explicadora, eu só vim dar um reforço, né, naquilo que ele sempre fala e naquilo que os pastores aqui sempre ensinam. Eu fui
sou filha de pastor, né? Papai tem 2 anos de jubilado. Papai pastoreou uma igreja 39 anos e meio. Então eu sei que pastorear não é tarefa fácil. E vi meu pai muitas vezes tendo que consertar coisas que os pregadores deixavam pelo meio do caminho. Então eu me preocupo muito com isso. Mas se vocês perceberem a balança pendendo um pouco mais para o lado dos homens, apesar do culto ser rosa, também não estranhem, entendeu? Até porque eu escrevi esse livro colocando a casa em ordem, e muitas pessoas pensam que eu escrevi esse livro para a mulher. Eu não escrevi esse livro para a mulher, eu não escrevi esse livro para as mulheres, né? Eu escrevi esse livro para homem e para mulher, para solteiros, para casados, para viúvos, para divorciados. E não é só para a mulher, né? São para os dois. Então, se você perceber que a balança está pendendo mais para o lado dos homens, não pensa que é grito feminista, ou as mulheres, né? Tem mulher que diz que eu sou machista, tem mulher que diz que eu sou feminista, tem homem que diz que eu sou machista, tem homem que diz que eu sou feminista. Eu, na verdade, eu acho que eu sou do Senhor e pronto. Mas eu até penso que quem começar a ler esse livro termina, porque quem começa pensa que eu sou feminista. Aí quando chega no meio do livro fala assim, ela é machista. Eu recebi essa mensagem de um pastor que leu o meu livro lá de Minas Gerais. Ele falou assim, quando eu comecei, eu falei, essa irmã é feminista. Quando eu cheguei no meio, eu falei, não, ela é machista. Quando chegou no final, eu falei assim, não, irmã, a senhora está certa e acabou, né? Mas eu procurei escrever um livro e vou tentar pegar pautada na palavra, irmãos. Ou a Bíblia é nossa regra de fé, ou a gente acredita no que a Bíblia diz e vive o que a Bíblia diz, ou então eu falo que a nossa vida nessa terra não tem sentido. Né? Não sou dona da verdade, sei que posso errar, estou passível a erros, como qualquer um irmão aqui está. Né? Mas eu queria muito que você se desarmasse e ouvisse o que o Senhor tem para falar conosco na noite deste dia. Homens e mulheres que Deus trouxe essa noite a esta casa. Salmos capítulo 127 é um salmo muito conhecido. Eu vou ler somente o primeiro versículo. Salmos capítulo 127. Salmo 127, né? Dizem que não tem capítulo. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Bom, esse é um versículo muito conhecido, né? Sempre se lê esse versículo em cultos destinados à família. Mas eu quero abrir a palavra hoje, apesar de ser um culto rosa, um culto voltado para a mulher. Eu não sei como é que se consegue, né? A igreja onde eu congrego, a Assembleia de Deus do Novo Tempo. Hoje eu sou pastoreada pelo meu irmão, pastor Ezequiel Matos. A gente está com um projeto lá esse mês de março. Todo dia eu coloco lá no meu Face isso, né? A gente está com um projeto lá das mulheres lerem um capítulo de Provérbios por dia. Hoje é dia 7? Dia 6? Dia 7. Então hoje a gente vai ler o capítulo 7. Né? Eu já coloquei o 6 lá ontem, hoje é o capítulo 7. E como tem 31 provérbios, né? Capítulo, então março tem 31 dias, então a mulherada está lendo o livro de Provérbios. Incrível que ontem eu estava meditando no capítulo 6, desde o primeiro que Salomão vem falando. Meu filho, ouve a instrução do teu pai e atende o conselho da tua mãe. Né? A hora que a Bíblia fala em homem, a Bíblia fala em mulher. A hora que a Bíblia fala em pai, a Bíblia fala em mãe. A hora que fala em marido, fala em esposa. Eu não sei por que a gente pegou essa mania de falar só para a mulher e não falar para o homem. De falar só para a mãe e não falar para pai. Né? E a Bíblia, e eu acho que isso provocou esse desequilíbrio, esse desajuste. Eu falo a gente, não é a Igreja Batista Betel, não. Eu falo o corpo universal de Cristo. Né? Nós pegamos, né, nessa mania. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. A gente não tem nem magia, a gente tem um mês.
né? Não estou vendo, não estou falando que a gente está lendo o mês todinho de março. Daqui a pouco o ano é nosso, né? Eu queria só fazer uma perguntinha. Alguém sabe qual é o Dia Internacional do Homem aqui? Não, se souber me fala. Alguém sabe qual é o Dia Internacional do Homem? Estão com medo de falar? Esse dia eu perguntei em público e falaram assim, 1º de abril, né? Não. E nem é 2 de novembro, dia de Todos os Santos. Não é, homem não é mentiroso e nem é santo mais que as mulheres, né? Aí falaram, é novembro. Não, novembro é campanha de próstata, câncer na próstata. Eu estou falando do dia, nós não temos um dia internacional da mulher, os homens têm um dia. Mas por que não se fala? Por que não se trabalha? Por que não se faz nada? A minha preocupação é exatamente essa, é essa balança desajustada que nós, o corpo de Cristo, estamos vivendo. Guardem essa data, e eu falo aqui especificamente para as mulheres, porque amanhã é dia de eu receber um monte de mensagem de mulher falando, meu marido ainda nem olhou para a minha cara no Dia Internacional da Mulher, e você não sabe nem qual é o Dia Internacional dele. Está vivendo há tanto tempo e nunca se preocupou em saber, né? É um problema que nós mulheres temos. A gente gosta de ser mimada e pensa que homem não gosta. A gente gosta de ser honrada, mas a gente tem dificuldade de honrar os homens. De verdade. Eu falo isso com muita seriedade, né? Amanhã é dia da gente querer que o homem se lembre, que pelo menos olhe na nossa cara, que mande uma mensagem dizendo feliz dia para você. Amanhã é dia. O Dia Internacional do Homem é dia 15 de julho. Registra isso com você. E nesse dia vá às redes sociais, honre o seu esposo, honre seu pai, honre seu pastor, honre seus genros, honre seus filhos homens. Uma coisa que nós mulheres precisamos aprender nos últimos dias. Eu sei que os homens precisam aprender a honrar a mulher. Isso eu sei. Mas é que a gente, mulher, cobra a nossa honra. E muito bem cobrado, eu cobro. E cobro muito bem cobrado. Mas uma coisa que a gente precisa aprender é honrar aos homens. Até porque a gente está vivendo uma onda em que os homens, se der para sumir do mapa, a sociedade agradece. Essa é a onda que a gente está vivendo. Então é por isso que eu falo isso com muita seriedade aqui nesta noite. Então eu vou ler, eu li esse trecho, e se o Senhor não edificar a casa, preste atenção aqui no versículo, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Presta atenção, vamos começar a analisar esse versículo de trás para frente. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia, o verbo está no singular. A sentinela é um guarda, né? Não é uma guarda não, a sentinela é um soldado, é um guarda. Então, a sentinela, singular. Em vão vigia, o verbo no singular. O que? A cidade. Agora vamos pensar na casa? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, plural. Os, plural, que a edificam, plural. A primeira coisa que a gente aprende aqui nesse salmo, a cidade, apesar da sua complexidade, do seu tamanho, o singular resolve. Uma pessoa com Cristo, que é a sentinela e Cristo, resolvem. A casa não.
A casa é preciso Cristo com mais de um. A casa requer pluralidade. Mas por que a gente se preocupa com a cidade e não se preocupa com a casa? Se o próprio salmista já está mostrando aqui para a gente, olha, casa é mais complexo que cidade. Casa requer pluralidade. Cidade, a singularidade resolve. Por que a gente tem dificuldade de se preocupar com a casa? A gente se preocupa com a cidade, a gente se preocupa com o Estado, a gente se preocupa com o país, a gente está preocupado com Brasília. O Brasil está sendo pouco para a gente se preocupar. Agora a gente está preocupado com os Estados Unidos, preocupado também com a China. Está pouco a cidade. E a casa? Oi, irmãos. A casa? Eu queria que todo mundo aqui entendesse que na hora que a gente colocar a casa em ordem, a igreja entra em ordem, a escola entra em ordem, a cidade entra em ordem, o país entra em ordem, Brasília entra em ordem. A hora que nós que somos o sal da terra e a luz do mundo, uma cidade que não pode ser escondida porque ela está num alto monte. A hora que nós entendemos qual é o nosso papel e se preocupar com a nossa casa, Deus se encarrega de colocar todas as outras coisas no devido lugar. Mas qual é o problema? Que a gente não consegue se preocupar com a casa. Por que a gente quer resolver os problemas da escola, da faculdade, de Brasília? Porque tem um pouquinho de Davi dentro da gente. Davi era um excelente estadista, mas um péssimo pai, um péssimo condutor de família. E a gente encontra aqui na Bíblia, foi o principal motivo que eu escrevi esse livro, colocando a casa em ordem. Que como é que se coloca alguma coisa em ordem? É cada um entendendo o seu papel. Irmãos, essa igreja, cada um tem o seu papel. Para esse culto aqui ser organizado, com certeza, cada departamento desempenhou o seu papel. Aqui a gente tem um pastor, a gente tem um ministério, que cada um tem o seu papel. A empresa onde você trabalha, cada um tem o seu papel. A escola onde o seu filho estuda, cada um tem o seu papel. Não adianta você querer resolver com o diretor um problema que é para o professor resolver. O diretor vai falar assim, não, espera aí que isso não é da minha alçada não, espera aí que eu vou chamar o professor. Não adianta você querer resolver com o professor uma coisa que é do diretor. Não adianta querer brigar com o porteiro, que o porteiro vai falar, isso não é problema meu, eu tenho que chamar alguém para conversar contigo. Porque cada um tem o seu papel. No quartel, nas Forças Armadas, em Brasília, cada um tem o seu papel. E por que quando se fala do papel na família, todo mundo se arrepia? Quando se fala do papel a ser desempenhado dentro de casa, todo mundo se exaspera. Os homens ficam preocupados, lá vem discurso feminista. As mulheres ficam preocupadas, lá vem discurso machista. Por que será? Você sabia que qualquer problema que tem nas instituições, sério e grave, é por conta de usurpação de papéis? Eu dou aula para uma menina que ela chegou arrasada me falando que ela faz de tudo para ajudar o gerente. E o gerente interpreta errado tudo que ela faz. Persegue ela. Eu falei, o que o gerente faz com você? Ela começou a me contar tudo que ele fazia. Eu falei, e o que você faz? Eu falei, o que você fez para ele agir com tanta grosseria assim? Então ela trabalha numa loja, né? Comercial. Aí a loja está lotada.
está cheia. Ela trabalha no administrativo. Aí a loja está lotada de clientes, filas quilométricas nos caixas. Aí ela resolve ir lá para a parte interna da loja para poder ajudar a fazer o serviço andar. Aí ela falou que chegou do almoço e falou com ele: olha, eu já cheguei. O senhor pode ir almoçar se o senhor quiser. Ela falou: eu já cheguei, que ela trabalha no administrativo, então ela pode conduzir as coisas ali no caixa para ele poder ir almoçar. Ela falou assim: meu Deus, eu só fiz para ajudar. Eu falei: e o que ele respondeu para você? Ele foi grosso demais, ele me envergonhou durante toda a equipe, perante toda a equipe. Eu falei: o que ele disse? Ela falou assim: ele falou assim: quem decide a hora que quem vai almoçar aqui sou eu, não é você não. Eu falei com ele: você acha que ele foi grosso? Eu falei assim: você não acha não, irmã Leusa? Eu falei assim: não. Eu falei: ele quer tanto te falar qual é o teu papel, qual é o papel dele. O seu papel não é dizer a hora que ele tem que almoçar, não. O senhor pode ir almoçar que eu estou aqui. Como é que você fala assim com o gerente? O senhor já pode ir almoçar. Quem fala para você ir almoçar é ele, não é você não. Como é que você não entende um negócio desse? Então tudo que ela quer é ajudar. E é assim que está um monte de mulher enrolada. O que ela quer é ajudar. Até porque para isso fomos criadas. A gente foi criada para ajudar. Uma coisa é ajudar. O nosso problema é que a gente quer ajudar sem saber qual é o nosso papel e sem saber qual é o papel dele. Porque não basta eu saber o meu papel. Adianta eu saber o meu papel e não saber o papel do pastor? Eu vou estar sempre ultrapassando a linha. Eu vou estar achando que ainda é o meu papel. Eu não sei qual é o papel dele. Então eu preciso saber qual é o meu papel. Eu preciso saber qual é o papel dele. E é assim que se coloca a casa em ordem. E como é que o Senhor começou? Quando a gente vai falar de homem, vai falar de mulher, que eu nunca vou conseguir falar de mulher sem falar para homem, e nunca vou conseguir falar para homem sem falar para mulher. Não tem como. O Senhor criou para trabalhar juntos. Como é que eu vou falar para mãe sem falar para pai? Como é que eu vou falar para pai sem falar para mãe? Como é que eu vou falar para marido sem falar para a esposa? Como é que eu vou falar para a esposa sem falar para o marido? Quando Deus criou o jardim, vocês cantaram o hino aqui do jardim, né? Quando Deus criou o jardim do Éden, quem ele formou, criou primeiro. Irmãos, prestem atenção numa coisa que eu vou dizer. Homem e mulher, no capítulo 1 de Gênesis, foram criados. A imagem de Deus os criou. Pode reparar que Gênesis, macho e fêmea os criou. Um macho e fêmea. Mas na hora do Senhor formar um casal, aí vem o capítulo 2 narrando como é que Deus criou o macho e a fêmea. Aí ele vem narrando e dizendo: primeiro eu fiz o homem. E Paulo fala tanto isso. Fez o homem, Gênesis 2,15. E Deus chamou o homem e lhe disse: quem vai lavrar e proteger o jardim é você, Adão. Gênesis 2,15, Deus define os papéis dentro do jardim, porque Deus não é desorganizado. Ele estava criando um jardim, colocando duas pessoas para viverem no jardim, e ele tinha que definir os papéis. O problema é que a gente entra num casamento, entra numa relação, sem saber qual é o papel dele e qual é o nosso papel. Deus falou assim: não, eu vou definir. Aí falou para Adão assim: olha, quem vai lavrar o jardim é você. Sabe o que é lavrar? E eu falo isso com todo respeito aos homens que me ouvem. Quando Deus criou Adão, olhou para ele e viu assim, ó, trabalho.
Eu sei que a gente pensa que o trabalho foi por causa do pecado. Tem gente levantando revoltado de manhã. Ai, que raiva de Adão e Eva, que porque eles pecaram eu estou indo trabalhar. Não, para de associar trabalho a pecado. Quando Deus criou o homem, Ele falou, tu vai lavar o jardim. Tu vai proteger o jardim. Se você ler um capítulo após o Salmo 127, você vai ver o Salmo 128, que a gente diz que é o Salmo da família. E eu não chamo ele de Salmo da família. Eu chamo ele de Salmo do homem. Todo mundo aqui conhece o versículo da mulher. A mulher sábia. Todo mundo conhece. Agora o capítulo do homem. Capítulo do Salmo 128. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho da sua mão. Olha lá, hein? Vamos começar? Bem-aventurado o homem que... Irmãos, isso tem que se ensinar para os nossos filhos, irmãos. Isso tem que se ensinar à mesa para os nossos filhos. Isso tem que ensinar na igreja para os nossos jovens. O problema é que a gente está fazendo culto de princesa e estamos esquecendo de preparar os príncipes para eles saberem como é que se cuida de uma princesa. O problema é que a gente está fazendo negócios para as mulheres e os homens acreditam que eles já sabem tudo e não precisam aprender nada. E a culpa não é deles, a culpa é nossa. Sim, a culpa é nossa, por causa de quê? A gente faz trabalho e coloca assim, olha, somente para as mulheres. Aí a gente vem, traz as nossas filhas para aprender. Se tiver algum homem, fica do lado de fora, porque meu marido já chega assim, hoje é coisa só de mulher, que ele já sabe que vai ter que ficar dentro do carro. E eu não sei o que a gente fala aqui que eles não podem ouvir. Eu não sei, eu fico sem entender. Eu confesso para vocês, eu fico sem entender o que a gente fala aqui que os homens não podem entrar e ouvir. Meu genro, quando me leva, eu posso entrar hoje? Pode ver, o mês de março está aí, está escrito lá, olha, só para as mulheres. Escola bíblica para as mulheres, culto rosa, culto feminino, saradas para curar, transformadas para transformar, curadas para curar. Uma pergunta: tem homem doente não? Só tem mulher? Os homens não estão precisando de cura? Só as mulheres que estão feridas? Só as mulheres que estão machucadas? Será que isso não é a onda do pink money? Do dinheiro rosa? Faz qualquer coisa para a mulher, que mulher entra na onda. Faz para homem não entra na onda fácil. Então deixa eles de fora. E a gente fica trabalhando mulher, preparando mulher, leva mulheres para um sítio, fica lá de sexta a domingo, só mulher, orando, profetizando, repreendendo o demônio de família. De sexta a domingo, as mulheres em um sítio, orando, clamando. Nesse período, os homens estão fazendo o quê? E a gente quer família saudável, a gente quer família restaurada, a gente quer casal restaurado. Como? Trabalhando só um lado. Gente, se nós mulheres somos a costela, se nós fomos tiradas do varão, do homem, é uma questão de lógica, é uma questão de inteligência emocional. Não precisa nem conhecer a Bíblia para entender isso. Adianta alguma coisa, presta atenção, a costela, né? Fomos tiradas de um corpo. Adianta alguma coisa eu sarar a costela e mandar para casa para viver com um corpo doente? Está entendendo por que não está adiantando muito esse negócio de trabalhar a mente de mulher,
trabalha a mente de mulher, e trabalha a mente da mulher, ensina a mulher a se valorizar. Quanto mais ensina a mulher a se valorizar, menos valor ela vai tendo, porque mais escravizada ela vai ficando. Que não dá. Como é que vão me ensinar a ter valor se não ensina quem tem que me valorizar, me valorizar? Como é que eu vou ensinar a uma mulher a ter amor próprio? Amor próprio. Se a minha Bíblia diz que tudo que vem do meu eu é perigoso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Como é que eu vou dizer para a mulher, se ame? Será que a nossa cura está realmente em nos amarmos? Ou a nossa cura está em sabermos, mulher que veio aqui hoje, a sua cura está não em você se amar. Sabe aonde está a sua cura? Apocalipse 1:5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. A minha cura não está em eu me amar, a minha cura está em saber que Ele me ama. Mulheres, com todo respeito aos homens que estão aqui, e os homens também podem tomar, com todo respeito às mulheres que me ouvem, mas como eu estou num culto rosa, eu vou falar para as mulheres, já que elas sofrem mais dessa síndrome, e a mídia está batendo mais ainda nesse quesito mulher. Se o dono de todas as coisas, se o homem mais rico do mundo, se aquele que tem o universo na palma da mão, se é o único que poderia te rejeitar, o único que é puro e santo, ele disse, eu te amo, me desculpa, quem é seu marido na fila do pão para não te amar? Quem é seu filho para não te amar? Presta atenção nisso. Será que você não entende que a tua cura não está no seu amor? Está em você entender, aleluia, que o dono de todas as coisas te ama. Eu sempre falo isso, que eu tenho um neto que faz chantagem emocional. Todo neto faz, ele vai fazer 5 aninhos. E eu não dou mole para ele lá em casa, que ele não gosta de estudar, e lá em casa tem que estudar. Eu passo dever para fazer, aí ele não gosta. Aí ele fala assim, eu não gosto da senhora, vó. E ele fala assim, eu estou falando do fundo do meu coração. Eu não gosto de nada da senhora, de lágrimas caindo assim, ó. Eu olho para ele e falo assim, Abraão, precisa você gostar de mim não, só me obedeça. Falei, Abraão, vovó já te ama. Ele, Abraão, me ama. Abraão. Se o dono de todas as coisas me ama, quem é você na fila do pão para não me amar, Abraão? E você acha que eu acredito que meu neto não me ama, mas é claro que me ama. Meu Deus, a gente canta. Me ama, Ele. Já viu uma frase que está nesse hino? Eu não tenho tempo para ressentimento quando eu paro e lembro que Ele me ama. Ninguém aguenta ficar do lado de alguém que não se sente amada, porque o seu problema não é se amar, o seu problema é que você não se sente amada. E não adianta, o filho pode fazer, marido pode fazer, marido pode falar, neto pode fazer, não está bom. Porque não é uma questão de amor próprio, é uma questão de saber quem você é e que aquele que podia te rejeitar não te rejeitou, te recebeu. E presta atenção, ele te ama não é porque você é bonitinha, limpinha, perfeitinha, santinha e que não peca e que não apronta, não. Apocalipse 1:5, aquele que nos ama
e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Primeiro Ele nos amou para depois nos lavar. Ele nos recebeu com nossas mazelas, com nossas imperfeições, com nossos pecados, lavou no sangue dele e falou: agora eu vou te fazer rei, sacerdote. Eu não sou homem para ser rei, então eu sou rainha. Jogue o tapete vermelho que eu estou passando, gente. Agora, se você não tem consciência desse amor, não adianta você ficar mandando beijinho para você e falando: eu me amo. Desde o dia que eu descobri isso, tudo na minha vida mudou. E de noite está chorando na cama, tomando remédio para conseguir dormir. Aí no dia seguinte está de novo no Instagram, jogando um beijinho: eu me amo, eu sou maravilhosa. Ué, Maria, então não posso me amar não? Pode, mas há uma ordem. Primeiro Ele me ama. Se eu sei que Ele me ama, oi, irmãos, por que meu marido não vai me amar? Se quem podia me rejeitar me ama, então eu sei que meu marido me ama, eu sei que minhas filhas me amam, eu sei que Abraão me ama. Quem é Abraão na fila do pão? Eu sei que o povo de Deus me ama. Se Ele me ama, se vocês me amam, que motivo eu teria para não me amar? Está vendo a ordem? Mas a gente pega o eu. Dizem que os hebreus, os judeus, eles conjugam um verbo diferente da gente. A gente fala: eu sou, tu és, ele é. Dizem que os hebreus falam: ele é, tu és, eu sou. A gente precisa voltar a olhar, irmãos. Ele é, ele me ama, ele me ama. O Salmo 128, que é o Salmo do homem. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, primeiro é o homem temendo a Deus. Homem e Deus. Preste atenção agora. Pois comerás do trabalho da sua mão. O homem vai comer do trabalho da mão de quem? Da mão dele. Não é da mão da sogra. Não é da mão da cunhada. Não é da mão da mãe e do pai. Comerás do trabalho da sua mão. A gente precisa ensinar isso aos nossos filhos, aos rapazes da nossa igreja. Feliz serás e te irá bem. Olha a ordem, hein? Deus, trabalho, aí depois vem a tua mulher. Irmão, se você tem um filho homem, um filho rapaz, que está em casa falando de namorada, sem ter trabalho, mostra a ele Salmo 128. Gente, eu estou falando a Bíblia, eu não estou falando de civilização e cultura, não. Eu não estou falando da cultura da minha casa, não. Eu estou usando um salmo do homem. Porque a Bíblia ensina homem a ser homem. E ensina mulher a ser mulher. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, Deus. Pois comerás o trabalho da sua mão, trabalho. A sua mulher como planta de oliveira, mulher. Os seus filhos. Olha a hora que o filho vai chegar. Alguns de nossos filhos, irmãos, nem a Deus conhece. Nem trabalhar trabalha. E já está fazendo filho. Que isso? A gente tem que abrir a Bíblia. O meu medo nessa cultura que a gente vive é exatamente essa. Da gente achar que homem e macho é a mesma coisa. Me perdoem o peso da palavra que eu vou falar. Eu falo que macho até um cavalo é. Difícil é ser homem. Por isso que Davi, quando estava morrendo, chamou Salomão e falou: seja homem. Seja homem, Salomão. A gente tem que fazer,
culto azul, trabalho para os príncipes, trabalho para colocar eles junto com as mulheres, que a minha preocupação é que a gente faz trabalho para as mulheres, traz as nossas filhas, os meninos ficam em casa. Esses dias, pastora Jane, eu falei numa igreja, a igreja tinha galeria, aquilo estava lotado de mulher, lotado. Sabe onde que os homens estavam? Lá fora no estacionamento, não podiam entrar não, eles estavam lá fora, pastora, sentados em roda, conversando, e a gente dentro da igreja aprendendo. Quando eu falo que a culpa nossa é por causa de quê? Sabe qual é a mensagem que a gente está mandando para eles e para os nossos filhos? Vocês homens já sabem, a gente está fazendo trabalho para a gente porque a gente é burrinha, a gente é que precisa aprender, vocês já sabem tudo, por isso que vocês não precisam entrar. Aí quando chega a hora que a igreja faz um encontro de casais, o homem não quer ir. Não quer, a mulher lutando, ele, tudo com o encontro de casal é a mesma coisa, eu estou cansado de saber essas coisas, essas bobeiras. Mas quem construiu essa mentalidade? A gente. A gente vem, traz as meninas, os garotos ficam em casa, os homens ficam do lado de fora. A gente faz um sítio, só pode entrar mulher, de sexta a domingo. O homem fica fazendo em casa o quê? Adivinha? 95% dos casos. No controle na mão, no ar-condicionado, passando de um canal para o outro, que ele não assiste nada, só para quando é o jogo. Eles estão ali. E a gente, orando, buscando, marchando, profetizando, falando palavras proféticas. Ai, irmãos, em nome de Jesus. Aí eu chego em Gênesis 2,15 e vejo Deus falar para Adão assim: olha, quem vai lavrar o jardim é você, mas Adão, quem vai proteger o jardim é você também. Papel de protetor do jardim não é nosso não, irmãs. Não, 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 não. Eu falo aos homens que me ouvem aqui com muito respeito. Uma das coisas que eu peço a quem me convida é que permita que o meu esposo ore por mim antes de eu pregar. É a forma dele estar assinando. Quem faz a introdução desse livro é meu esposo. Não compete a mulher ficar na porta do jardim chamando serpente para a mão, não, irmãos. Não. Adão, quem vai proteger o jardim é você. Protetor do jardim é você. Os irmãos que estão aqui me ouvem. Eu queria que vocês entendessem a importância desse papel. Quem que o Estado coloca para nos proteger? Vamos abrir aspas para essa proteção. A polícia. São responsáveis de proteger o cidadão. O que o Estado dá na mão de um policial? Arma, autoridade, farda, distintivo, um aparato. Homens que me ouvem, vocês acham que o Senhor colocaria vocês como protetor do jardim e não lhes dariam essa autoridade? Vocês acham que Jesus, que Deus, é covarde? Daria a vocês o papel de protetor e não lhes dariam armas? E nem autoridade? Eu queria que os homens que estão aqui presentes entendessem. Se vocês conviverem comigo, com meu esposo, vocês vão ver que eu falo demais, ele fala pouco. Se eu for orar, eu oro alto, ele ora nessa tranquilidade que vocês veem. Eu nasci da igreja pentecostais, a gente acha que para ser fervoroso é aquelas rajadas de línguas estranhas. E não é nada disso. Eu queria que os homens entendessem que não é você, é quem lhe colocou ali, te deu autoridade, é no nome dele.
Já repararam noite afora? Às vezes vem eu e meu esposo noite afora, descendo serra abaixo. Aí vem aquelas carretas imensas, que tem até horário para descer a serra. E está lá uma viatura, um policial de estatura mediana, fardado, com uma arma na mão, só faz assim, ó. A carreta para. Por que parou? O policial deu um grito, deu pipoco pro alto. Por que parou? Autoridade. Autoridade. Você sabe que eles estão ali representando alguém, tem autoridade para isso? A autoridade. E nesse mundo de guerra que a gente vive, né, e de politicagem, aí tem aqueles revoltados com policiais, com todo respeito, se houver algum aqui, não é o meu caso, que uma coisa que papai e mamãe me ensinou a respeitar autoridades, mas tem aqueles revoltados com policiais que vêm dentro do carro e falam assim, ó, tudo ladrão, tudo corrupto, mas para. Eu queria que você, homem, entendesse isso. A hora que você se levantar e falar assim com a serpente, ó, teu tempo aqui em casa acabou, para em nome de Jesus. Eu queria que tu acreditasse que ela vai parar. Porque não é você, é quem te colocou. Não é você, não é tua gritaria, não é tua braveza. Drogas, aqui em casa teu tempo acabou. Homens que me ouvem, orem por vossas mulheres, orem por vossos filhos. Eu sei que estão fazendo você acreditar que você é um zero à esquerda. Tem um filme, Os Corajosos. Esse filme, se você assistir, ele se destina a homens. Homens. Ensina homem a ser marido, ensina homem a ser pai. Minha cota de crítica para esse filme, vamos colocar assim, de 2 a 3%. É minha cota de crítica. Um ser pensante, um ser crítico, eu só assisto o filme pensando. Minha cota de 2 a 3%. Eu faço menção disso no livro. Os Corajosos não bombou, não foi para televisão, não foi para cinema, não veio para os arraiais evangélicos, não chegou nos encontros de casais, não chegou nos cultos de família. Os Corajosos, se fizer alguma coisa para homem, irmão, não dá lucro. A própria sociedade boicota aquilo, porque a serpente sabe, preste atenção no que eu vou dizer, o que acontecerá quando os homens entenderem para que foram chamados. Por isso que o sistema faz o que faz, e a gente achando que está indo contra o mundo, estamos fazendo a mesma coisa. Já repararam que dia das mães a gente vira a igreja de cabeça para baixo? E dia dos pais, uma gravatinha de papel, e olhe lá. Parece que a gente é diferente. Mas o mundo, irmãos, é mais que roupa e ideologias que a mídia diz que são. A gente pensa estar remando contra a maré, e o veneno está na panela e a gente não sabe. Não sabe. O filme Os Corajosos fez fama, não. 3 anos depois,
mesmo diretor, mesma equipe, mesma produtora, lança um filme. Quarto de Guerra. Já vi um monte de gente balançar a cabeça. Mas é claro, Quarto de Guerra foi para o cinema. Quarto de Guerra bombou. Quarto de Guerra passou na nossa casa, nas nossas telas. Quarto de Guerra passou nas telas da igreja. As pessoas postavam falando em mistério assistindo esse filme. Mas reparem, o filme Quarto de Guerra, ele é voltado para quem? Mulher. Um homem, coitadinho, tão fraquinho, que só não caiu em adultério porque a esposa estava orando. Eu não estou blefando. O ápice do filme é a hora que ele estava numa viagem de trabalho, quase caindo com uma mulher. A esposa dele estava lá no quarto de guerra orando. Aí subtende-se que ele teve alguma coisa parecida com uma disenteria, teve que correr e o sonho do adultério foi por água abaixo. É a hora que a mulher chega, abre a porta da casa e, na autoridade, ela fala para o demônio sair. Aquilo ali é o ápice do filme. A mulher guerreando com a serpente, a mulher como protetora, a mulher orando e o homem, tadinho. Eu vim aqui dizer para as mulheres, você não é tão forte quanto tu pensa. As clínicas psiquiátricas e psicológicas que os dizem. E vim aqui dizer para os homens, você não é tão forte, tão fraco como estão te dizendo, não. Né? Não, para com esse negócio. Para com esse negócio. Eu não estou dizendo que mulher é frágil, não. Que na hora que eu estava escrevendo o livro, pastora Jane, eu escrevi que a mulher era frágil. O Espírito Santo falou assim, vai ler de novo a Bíblia. Aí eu fui ler. Aí fala assim, olha, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como a parte mais frágil. A mulher não é frágil, não. O marido é que tem que honrá-la como se ela fosse. Se eu disser que a mulher é frágil, eu vou dizer que o marido é Cristo. Porque a Bíblia fala, vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo. Então é como Cristo, não é que eles sejam Cristos. E tem que amar a mulher como se ela fosse a parte mais frágil. O homem tem que amar a mulher como se ela fosse a parte mais frágil. Mas inverteu tudo, gente. Inverteu tudo. É a mulher que está fazendo muque, super poderosa. Ou vocês acham que esse desenho super poderosa foi por acaso? Ou vocês acham que a Mulher Maravilha foi por acaso? Ou vocês acham que a nossa mente não veio sendo trabalhada para acreditar que a gente realmente é poderosa? Vocês acham que um filme se gastam milhões num filme somente para fazer pobre rir? Para a gente poder sentar, pegar uma pipoca e ficar se divertindo? Se gastam milhões para a gente poder ter entretenimento? Não, amados. Ideologias estão sendo vendidas. E a gente está abraçando, pensando que não estamos. Aí a gente coloca o marido como um pobre coitado, fraquinho, nós mães e nós sogras. Você tem que ser sábia. Marido, homem é assim mesmo. Os homens são assim. Peraí, assim como? Se a minha Bíblia diz que é para eles serem como Cristo, assim como? Já viram as nossas peças? É o ministro em cultos de família direto. Está a família dentro de casa. Aquelas peças que não se fala, esqueci o nome. Pantomínia? É pantomínia, eu acho o nome. É muda.
só gestos. Está lá o homem, a mulher e os filhos, a mil maravilha. Daqui a pouco vem o capeta. E detalhe que eu não consigo contar essa história sem falar isso. Eu não consigo. Se quem vai fazer o papel de capeta for branco, vão jogar uma tinta preta na cara dele. Porque capeta na igreja, se não for preto, não é capeta. Mas racismo não existe não, é mimimi. Se for branco, a pessoa vão jogar uma tinta preta na cara dele, vão envolver ele no preto. Porque anjo tem que ser branco, capeta tem que ser preto. Eu só falo isso como um alerta, mas isso é história para outro dia, para outra hora. Aí vem o capeta, começa a conversar no ouvido do homem. Aí o homem vira o Satanás numa casa, começa a maltratar os filhos. E o capeta, né? Ali, e o homem virando assim a casa de cabeça para baixo, empurra filho. E na peça a mulher está como? Já assisti essa peça várias vezes, irmãos. E na peça a mulher está como? De joelho, com a Bíblia aberta assim, ó, com a cara na Bíblia. O homem apontando, pintando 7. E a mulher orando. Aí de repente, vem um anjo. Se for preto, tacaram uma tinta branca na cara dele. Vocês sabem que eu não estou mentindo. Vem um anjo. Quando o anjo entra, a gente já se arrepia todo, porque a gente é emoção, a gente não é razão. Aí o anjo vem, quando o anjo vem, o capeta vê o anjo, já cai. Aí o anjo chega assim, aí passa a mão assim, ó, no peito do homem endemoniado assim, ó, só passa a mão assim. Aí o homem como se estivesse voltando de um êxtase. Onde que eu estou? Quem que eu sou? Quem é que está me usando? Eu não vi nada, eu não sei de nada. Tadinho de mim. Ai, irmãos, eu falo isso, irmão, não é como feminista, não. É porque eu sei que o homem não é essa fragilidade que a gente pinta. E eu falo isso pautada na Bíblia, é na palavra. Não é, irmãos. Levanta. É transformado, pega a esposa, abraça a esposa, os filhos, aí sai, o anjo sai atrás, o capeta caído, e aí, maravilha de Deus. Sabe qual é a mensagem que a gente mandou para os homens que estão assistindo? Pode aprontar, que se a tua esposa estiver orando e vigiando, um anjo vem e passa a mãozinha no teu peito, você volta do êxtase e está tudo bem. Sabe qual é a mensagem que a gente manda para as meninas que ainda não se casaram? Eu casar para isso? Quero isso para mim não. A mensagem, acabou a peça? Ô irmãos, a palavra tem uma mensagem, a peça tem uma mensagem, uma coreografia tem uma mensagem, um louvor que se ministra tem uma mensagem. Aqui é a mensagem da cruz. Tem uma mensagem. Deus criou o homem para lavrar e para proteger. Aí ele falou assim: Adão, isso é grandioso demais para você. Eu vou formar alguém para te ajudar. Irmã Eleusa, o papel da mulher é tão insignificante assim? Não. Não. Sabe por que Deus colocou a gente para ser ajudadora? Ajudadora. Mas, Leusa, então a mulher não pode trabalhar fora, não? Eu não falei nada disso, gente. O homem trabalha, ela ajuda. O homem ora, ela ajuda. O homem busca, ela ajuda. O homem está correndo atrás de Cristo e ela ali junto com ele. O homem está ensinando os filhos e ela endossando. O homem está orando e ela mantendo. Mas o que nós fizemos, irmãos? A mulher sábia
Fala o restante do versículo. A mulher sábia. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói como? A tola destrói com as mãos, hein? A tola destrói fazendo o que não compete a ela fazer. A tola destrói é no hiperativismo. A tola destrói a casa não é porque ela ficou parada, não. É porque ela fez o que não lhe competia. E se ela ficar parada e deixar de fazer o seu papel, vai se comprometer porque não cumpriu o papel que lhe competia ajudar. O que é ajudar? Eu sei que vocês têm culto de família. E todo mundo trabalha culto de família aqui como um edifício, como uma construção. Os homens estão aqui presentes, entendem de construção mais que eu. Toda construção tem um responsável. Todo edifício tem um responsável. E a planta do edifício está na mão do responsável. Se você vê a definição de cabeça no dicionário, é o principal responsável por um empreendimento. Quando Deus criou o jardim, Ele colocou o homem no jardim e falou: a planta está contigo, de toda árvore tu vai comer, mas daquela ali não. Deus deu a ordem, foi para o homem. Deus deu norte, foi para o homem. Deus deu orientação, foi para o homem. A planta foi dada a ele. Aí o que Deus falou? Eu vou formar a mulher para te ajudar. Irmãos, o que um ajudante faz num edifício? Numa construção? Ele ajuda. O responsável traz o material. E o que o ajudante faz? Edifica. Agora, todo mundo aqui que entende de obra, o ajudante chega na obra e não tem material. O que o ajudante faz? Ah, todo mundo sabe. Nada. Não tem material. Quem tem que trazer material no bolso? O que o ajudante faz? Senta, fica ali, ó. Ai, Senhor. Ajuda aí que a obra não pode parar, não. Eu vou ficar sem recurso. Manda socorro. Mas nós mulheres, os homens param de trazer material. O que a gente faz? Tu não ora não? Eu oro. Tu não quer buscar não? Eu busco. Eu não preciso de tu para nada. Se não for eu nessa casa aqui, nada anda. Nada vai para frente. Mulheres rebeldes, autoritárias, atrevidas. Aí vai. Eu não preciso de você para nada. Aí vai buscar material. Só que, mulher, você não tem a planta. Aí traz o material e vai edificando. O que acontece com a casa? Aí é uma pergunta tão fácil que eu faço para as mulheres: é melhor a obra parar? Ou é melhor a obra cair? Eu vim aqui dizer para as mulheres: para um pouco. Estratégia de guerra também é parar. Parai, estai de pé e vede o livramento que o Senhor vos dará. Pare um pouco, mulher. Deus vai pegar Ló pela mão. Que a gente fala muito da mulher de Ló. Mas Ló queria ficar em Sodoma e Gomorra. Ló foi arrastado pelos anjos. Pode ler lá na Bíblia que Ló se demorava para sair. Tem homem que é moroso,
demorado, sabe que tem que orar, não ora, sabe que tem que buscar, não busca, sabe que tem que fazer culto doméstico em casa, não faz, sabe que tem que buscar o Senhor, não busca, sabe que tem que ler a Bíblia, não lê, ele é demorado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mulher: não queira que fazer o que compete ao homem. Pare de esculachar o homem. Tem um capítulo nesse livro que eu falo só de Jezabel. Espírito de Jezabel, acabe que rei é você. Cadê tua autoridade? Tu manda em quê? Mulheres que esculacham, oprimem, desonram os homens, xingam e amam loucamente. Uma época de loucura que a gente não sabe o que fazer. Sabe por causa de quê? Ninguém entende o seu papel. Se Deus mandou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Se Deus mandou eu sentar e ficar quieta, eu vou sentar e ficar quieta. Mas o que a gente fala para os filhos? A maioria das mulheres aqui com o espírito de Jezabel e com a serpente no couro. O que a gente fala? Fica esperando pelo teu pai para ver se vem alguma coisa. Teu pai não vale um tostão. Eu que espere ele buscar o Senhor para ver se aquilo... A gente até tem hino dizendo que a gente é a coluna da casa. E eu falo para todo mundo: se tu achar aqui na Bíblia dizendo que a mulher é coluna da casa, manda para mim, porque eu não achei. Eu encerro a minha palavra mostrando para os homens a vossa responsabilidade. Quem conversou com a serpente no jardim? Eva. Eu não estou falando. E por que a gente faz a peça com o capeta conversando com o homem? Quem foi que caiu no lábio da serpente? Foi Adão ou foi Eva? E por que a gente coloca os homens tudo como um coitadinho que não pode ouvir a serpente falar, que vai cair de esparrela? Minha Bíblia não fala isso não. A serpente bateu papo foi com Eva. Não foi com Adão não, gente. Para de criar filho homem dizendo que ele é fraquinho, que ele não é. Para de dizer para o teu genro ou para a tua filha que homem é tudo assim mesmo. Não pode ver um rabo de saia. Está repreendido em nome de Jesus. Está vencido e destruído em nome de Jesus. A serpente foi lá e conversou com quem? Com Eva. Quem comeu o fruto primeiro? Eva. Quem levou para o homem comer? Eva. Mas reparem, irmãos, e leia na Bíblia que eu não estou blefando. Sabe por causa de que Eva levou para Adão? Porque ela comeu e não aconteceu nada. Foi na hora que Adão comeu que a Bíblia diz: os olhos deles se abriram e ambos caíram. Foi quando Adão comeu que a criação caiu. Prove isso, irmã Eleusa, o versículo que diz. Outra prova: quem conversou com a serpente? Eva. Quem comeu o fruto primeiro? Eva. Quem levou para o homem comer? Eva. Mas quando Deus chega no jardim, quem é que ele chama? Isso que eu vim aqui dizer para os homens: o Senhor vai te chamar e vai te perguntar: onde que tu estás, Adão? Como é que eu te coloquei para proteger o jardim? E aonde que tu está? Como é que a serpente entrou e tu não viu, Adão? Como é que as drogas entraram na tua casa e tu não viu, homem? Como é que o adultério, a pornografia chegou na tua casa e você não viu? Adão, onde que você está? Eu te deixei protegendo, Adão. Oh, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor traga consciência para as nossas vidas, que o Senhor traga sossego para a nossa casa, que o Senhor levante homens hoje, não é amanhã, que chegue em casa. Eu queria que os homens aqui entendessem que a hora que eles dessem a mão para a esposa, a hora que ele não precisa falar alto, não precisa gritar alto. Eu sei que já tem serpentes tribuchando nos tapetes de casa aqui, porque o tempo dela está vencido, e é hoje, é o fim.
Deus tem mudança na tua casa, por isso que Deus te trouxe bancarrota, desemprego, pornografia, eu não sei o que está lá. Não dá para se falar tudo. No livro eu falo para as mulheres que não têm marido, o que ela tem que fazer? Porque eu sei que tem mulheres aí que não têm esposo, fica, o que eu faço então? Não dá, não pensa que é para vender livro não, mas é que não dá realmente para se falar tudo. Eu falo para as viúvas. Mas eu vou parar aqui, pedindo a Deus, agradecendo ao pastor Efraim e à pastora Jane. Que bom que vocês deixaram os homens entrarem. Se tivesse um homem só aqui dentro, era exatamente isso que eu ministraria. Porque enquanto a gente não aprender, como Jesus, falar para a samaritana, falar para uma pessoa, a gente não vai conquistar Samaria nunca. Está na hora, o líder dos homens aqui, o líder dos homens, faça trabalho. A líder das mulheres, junte os homens e as mulheres. Dia dos pais, honrem esses homens. Dia dos homens, façam uma linda festa aqui, me marquem lá. Honrem esses homens. A gente viu aqui tantas mulheres na Bíblia. Será que Deus pode contar conosco? Todas elas foi num tempo de crise. Deus precisou de mulheres por causa da crise. A gente está vivendo uma crise. Deus está precisando da gente, não é para afundar os homens. Não. Esté colocou Assuero lá em cima. Salva a minha família, faz alguma coisa. Jesus precisava nascer, o Espírito precisou de Maria. Jesus precisa voltar. Será que Ele pode contar com nós mulheres? Ele precisou nascer, contou com Maria. Ele precisa voltar. Que horas que a gente vai entender o nosso papel e parar de entrar nessa onda de mulher maravilha, mulher superpoderosa, beirando a loucura? Irmãos, tem mulheres que simplesmente já estão beirando a loucura, mas continuam se achando a superpoderosa que não precisa de homem para nada. Eu sou mãe, eu sou pai, eu que faço, eu faço obra, eu aconteço. Dívidas que não suportam mais, cartão de crédito explodindo, mas está lá. Oh, Espírito Santo, traga cura. Paizinho que estás no céu, eu venho pedir a Ti a Tua cura. Está aqui o meu esposo. Oh, Jesus. Um dia eu estava de madrugada, beirando a loucura, 5 dias sem dormir, um cérebro simplesmente acelerado. E eu chamei o meu esposo e falei, ora por mim que eu estou beirando a loucura. Em 29 anos de casada, 2 vezes eu pedi socorro em oração. E as 2 vezes o meu esposo orou. Antes que acabasse a oração, eu já estava dormindo. Um homem calado. Um homem quieto. Mas a serpente sabe. A serpente sabe que é hora que o homem entender que o Eterno colocou ele como protetor do jardim e que ele tem armas. A arma é o nome de Jesus, a arma é o sangue de Jesus. O Senhor está falando para os homens aqui, usa o meu nome, repreenda no meu nome. Ajuda as mulheres a entenderem aqui que o mesmo anjo que falou para Maria, o mesmo Gabriel que falou com Maria, que ela seria mãe de Jesus, foi lá e falou com José, não deixa Maria que ela vai precisar de você. Por que nós mulheres achamos que os homens são carnais, que os homens não conversam com Deus, que os homens não falam com Deus?
Senhor, ainda na viração do dia, Tu está aguardando o homem se posicionar e falar assim: Senhor, o que Tu quer para minha casa? Senhor, o que Tu quer para minha família? Senhor, como é que eu devo tratar a minha esposa? Tu colocou ela para me ajudar, como é que ela vai me ajudar se eu não escuto essa mulher? Se eu a tenho como louca? Oh, Espírito Santo de Deus, ajuda os homens a entenderem aqui que a mulher é ajudadora, mas ela precisa ser ouvida. Um ajudante tem que ser ouvido. Ele está ali para detectar os principais problemas. Tenha misericórdia de nós. Muda os nossos corações. Dá-nos uma nova história. Dá-nos uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém. Gratidão, pastor. Em nome de Jesus. Louvado seja Jesus, irmãos.